Olá, boa noite. A gente está começando mais um programa Livres Ideias, essa iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria e Café Espaço B. No programa de hoje, debatendo a importância do Enem para os alunos do Brasil inteiro, né? Para esse programa, eu convidei os professores da Mata, que é professor e diretor pedagógico do Senas Pré-Vestibular. Convidei também o professor Guilherme Campos, né? E o professor Marco Túlio Moreira. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, né? E para a gente começar esse programa de hoje, queria fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo da Mata. Da Mata, o que significa o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio? Bom, o Enem, ele era uma prova que não tinha tanta importância, os alunos não davam tanta importância, porque ele simplesmente avaliava o ensino médio no país. Ele não abria portas como ele abre hoje em dia. O Enem de 2009 para cá, ele tomou uma nova cara, né? Ele foi completamente reformulado pelo fato de basicamente todas as universidades utilizarem agora essa nota como processo seletivo, certo? O que era uma prova que simplesmente avaliava a qualidade do ensino médio no país, passou a ser a prova mais importante da vida da maioria dos vestibulandos aí. Por quê? As universidades utilizam agora, de 2009 para cá, essa nota como sua principal forma de ingresso. Cada universidade, até o ano de 2008, mais ou menos, cada universidade tinha o seu processo seletivo. Então, se você queria o curso de Direito, por exemplo, você poderia fazer um vestibular para Direito dentro de uma universidade, como, por exemplo, a UFMG. Agora não. Agora você faz o Enem e você tem uma facilidade muito maior para acessar as universidades. Por quê? Se por acaso você tinha que se deslocar para poder fazer um determinado vestibular, você mora lá no Rio Grande do Sul e você quer medicina, por exemplo, e você gostaria de fazer na UFVJM, você tinha que, primeiro, se deslocar em um ano para você fazer o vestibular da primeira etapa, depois você tinha que, se você conseguisse passar, você teria que se deslocar mais uma vez para fazer a segunda etapa, e isso aí restringia, limitava o acesso das pessoas às vagas das universidades, né? Então, com a mudança do Enem, do ano de 2009, ele se tornou a principal forma de ingresso nas universidades e o aluno tem acesso numa cidade próxima, talvez na própria cidade que ele mora, ele pode fazer a prova e ele vai ter acesso a basicamente todas as universidades do país através do programa, do sistema SISU, né, que utiliza a nota do Enem como processo seletivo. Então, assim, a prova que era com uma importância muito pequena, tomou uma dimensão extremamente, né, bem grande agora. E hoje é considerado ainda um dos maiores vestibulares do mundo, né? Sim, sim. Fica atrás apenas do processo seletivo da China, que eu não me recordo o nome aqui agora, mas se a gente for colocar por proporção, é óbvio que eles têm muito mais habitantes do que a gente, né? Então, sim, se a gente for colocar por proporção, é inclusive maior do que o deles. Muito bom. E deixa eu te perguntar, com relação, você falou que existem ainda outras formas de ingresso nas universidades? O Enem é a principal, mas sim, ainda há outros vestibulares. Sim, sim. Na verdade, muitas universidades ainda utilizam o vestibular tradicional, certo? Nós podemos colocar um exemplo próximo da gente aqui, que é a própria UENG, né? A UENG, ela tem metade das suas vagas reservadas para os alunos que querem fazer o vestibular tradicional da universidade, que é uma prova marcada pela universidade, você tem que procurar a universidade e se inscrever, certo? E a outra metade é reservada para os alunos que optarem fazer o Enem. Entendo. Aqui na nossa Universidade Federal, né, a mais próxima aqui, é o FVJM, há pelo menos duas formas de ingresso, uma pelo Enem e outra pelo SASE. Isso. Explica pra gente como é que funciona o SASE. Claro. Na verdade é o seguinte, o SASE é uma oportunidade fantástica que muitos ainda desconhecem. Por mais que esteja aqui na porta da gente, muitos desconhecem. Por quê? O SASE
Vamos voltar um pouquinho para o Enem. O Enem ele é uma prova no final da sua vida do ensino médio. Então você vai fazer, talvez pode acontecer uma coisa com você, você não vá bem na prova, e aí você só vai ter a oportunidade de fazer mais uma vez a prova no outro ano. Então isso aí é um ponto negativo do Enem, certo? Porque você só vai poder fazer de novo no próximo ano. O SAS ele facilita do seguinte ponto de vista. Você tem 3 etapas, você não tem apenas uma. O SAS 1, ele é uma prova também objetiva, né? E é uma prova com mais cara de vestibular, sabe? Ela é uma prova que cobra mais conteúdo e mais especificamente o conteúdo do primeiro ano. E o SAS 2, que tem o mesmo formato do SAS 1, no entanto, ele cobra o conteúdo referente ao segundo ano do ensino médio. Então, o aluno faz uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, e o terceiro ano, que até pouco tempo atrás ainda era o SAS 3, referente ao conteúdo do terceiro ano, ele foi substituído pelo Enem. O aluno já vai ter que fazer o Enem mesmo, então ele acaba não tendo que fazer 2 provas, o Enem ele vale como a terceira etapa, entendeu? Na verdade, assim, mais um ponto que eu gostaria de falar a respeito do SAS. Uma das vantagens dele é que, desse processo seletivo, né? Assim como todos os processos seletivos seriados das outras universidades que ainda tem, uma das grandes vantagens é que o volume de conteúdo é dividido em 3 provas. Se por um acaso do destino você não vá bem em um deles, você ainda tem outros 2 para você conseguir, talvez, complementar aquela nota. Isso é uma das grandes vantagens, que você não faz apenas uma prova. A outra grande vantagem do SAS é que ele atende os alunos da região. O Enem, você pode fazer ele onde você estiver, entre aspas, aí. Se você estiver lá, igual dei o exemplo, lá no Rio Grande do Sul, você pode fazer a prova do Enem para você jogar sua nota aqui na UFJM, certo? Agora, o SAS, ele atende mais a região. Você não vai ver com tanta frequência, você não vai ver um número considerável de candidatos vindo de tão longe para poder fazer a prova, você entendeu? Então, por ser uma concorrência é bem menor, por ser uma concorrência regional, eu acredito que seja uma concorrência mais leve. São 2 pontos importantes, e o terceiro aí que não menos importante é que as universidades geralmente eles reservam uma porcentagem das suas vagas para esse vestibular seriado. A UFVJM ela reserva metade das vagas. Então, se por acaso você fizer apenas o Enem, você não está concorrendo a 100% das vagas, você está concorrendo a 50% das vagas. Mas se você faz o SAS, você já não vai ter que fazer o Enem para fazer a terceira etapa, então você acaba concorrendo a 100% das vagas. O SAS é simplesmente fantástico, né? A gente brinca até que ele deveria mudar o nome para Mãe, porque te ajuda demais. Da Mata, e você com certeza talvez, se não a maior, uma das maiores referências sobre o Enem aqui na nossa cidade, né? Você sugeriria alguma mudança para a prova, ou você acha que ela já está satisfatória? Bom, na verdade, a prova ela vem sofrendo mudanças consideráveis ao longo dos anos, né? Ela tem tomado cada vez uma cara de mais de vestibular do que simplesmente o Exame Nacional do Ensino Médio, que tinha questões que você, com conhecimentos gerais, você resolvia, sabe? A prova ela vem tomando uma face mais interessante, que é uma face que cobra realmente conteúdo, sabe? Se você não estudar, você realmente talvez não vai atingir uma nota satisfatória, mas eu não sei a dimensão do custo que isso sai para o governo, né? Assim, falando pelos próprios alunos, uma sugestão que eu gostaria de fazer, que seria ótimo se acontecesse, era se a prova fosse aplicada mais de uma vez no ano. Que aí acabaria com aquele problema que eu te disse no início, né? Que o aluno que perdeu a prova, se ele perde perdeu 12 prova, meses. Né? Ele perde um ano da vida dele, na acadêmica. Entendi. Você, pelo menos não, 2 vezes ao ano, né? Bom, uma outra, agora voltado para os alunos, de fato, né? O que você recomenda? Agora a gente está chegando na reta final, né? Para a prova do Enem. Faltam aí poucos meses. A prova vai ser no dia 5 e 6 de novembro, Isso. né? No final de semana, 5 e 6 de novembro. Qual que é a dica de ouro que você poderia dar para os alunos? Bom, obviamente o volume de conteúdo cobrado na prova é um volume muito grande, né? Então, o aluno, se ele for começar a se preparar agora, ele não deve esperar resultados assim, tão grandes, né? Tão Dá bons. tempo de ver o conteúdo todo agora? Não daria tempo. Se você começasse a estudar agora, você não teria tempo de ver o tempo todo com qualidade. Então, uma sugestão que eu poderia dar aí seria filtrar aqueles conteúdos que caem mais. E mais especialmente, não preocupar apenas com as disciplinas que você tem afinidade. Por quê? Se essas você já tem afinidade, talvez você não precise estudar tanto
elas para você conseguir uma nota boa naquela área, certo? Então, pegue bastante naquelas partes que você tem mais dificuldade, mas pesquise bastante, veja o que caiu mais nas últimas provas, né? Para você filtrar um pouco o seu estudo, para você, já que tem pouco tempo, então estude o que realmente cai, né? Nós temos um intensivo, um preparatório intensivo para o Enem, né, que começa em agosto e vai até a véspera da prova. Qual que é a filosofia de estudo para os alunos do pré-vestibular? Sim, é basicamente atender a esses alunos que talvez não estejam estudando desde o início, mas se estivesse estudando desde do início do ano ou há mais tempo, melhor ainda. Mas o objetivo de um intensivo até pelo próprio nome, ele é intensivo, é um volume muito grande de conteúdo que é passado. Mas não é passado tudo, porque se for para passar tudo com tão pouco tempo, a gente não teria qualidade no que estaria sendo passado, certo? Então, o objetivo do intensivo é cada professor, na competência da sua disciplina, filtrar o que é mais importante para a prova e ele vai fazer esse trabalho para o aluno, ele vai filtrar o que é mais importante, certo? Então o aluno já vai ter, através do material que nós utilizamos, um norte. O que é que mais cai? É o material que nós utilizamos no nosso preparatório, por exemplo, entendeu? Porque cada professor, ele tem conhecimento na sua disciplina e ele filtrou isso aí para facilitar a vida do aluno. No que isso aí foi feito, o nosso intensivo ele aborda conteúdo, porque não adianta nada o aluno chegar na sala de aula, cair de paraquedas e simplesmente resolver exercício. O aluno, se ele não tiver uma estrutura teórica para poder auxiliar na resolução do exercício, ele simplesmente não vai entender nada que você está falando. Então, o nosso objetivo no intensivo é filtrar os conteúdos mais importantes, fazer uma abordagem teórica para poder estruturar o raciocínio do aluno, explicar uma maneira mais simples e objetiva, mas não menos eficiente, para poder resolver essas questões e também como se posicionar diante as questões da forma que o Enem aborda, entendeu? Então, não é visto tudo no intensivo. É visto aquilo que a equipe julga ser mais importante por sua experiência e por estar fazendo as provas, né, nos últimos anos. Sim. Para além da sala de aula, né, além do estudo dentro da sala de aula, o pré-vestibular também oferece algum outro tipo de auxílio para o aluno? Sim, porque na verdade é o seguinte, recebemos todos os tipos de alunos, né? Nós recebemos alunos que já estão estudando há mais tempo. Inclusive alunos para o SASE, sim, certo? Sim. Isso aí nós podemos até falar sobre o preparatório para o SASE, que é muito interessante, mas mais especificamente para o pré-ENEM, nós recebemos todos os tipos de alunos. Então, tem bons alunos, tem ruins alunos, tem alunos que estão estudando há muito tempo e alunos que estão estudando, que chegaram agora e querem um norte, sabe? Então, para poder atender a maioria, nós fizemos um formato que é bem interessante. Eu já expliquei a respeito de qual volume de conteúdo que é abordado na sala, né? Mas a gente tem também um suporte fora da grade de horários das aulas dos alunos. Você pode escolher estudar de manhã ou à noite, mas no contraturno, no turno da tarde, você tem suportes de monitorias para ter um contato mais próximo com o professor e tirar dúvidas pontuais. Tem aluno que tem vergonha de perguntar no meio da sala de todo mundo, então quando você está dentro de uma monitoria é mais reservado, são menos alunos, então você tem um suporte mais próximo do professor. Além das monitorias, a gente tem também uma orientação educacional e profissional, vocacional, feita pelo professor Guilherme, que é um trabalho fantástico, que a gente tem apostado muito nele, que já ele vai falar a respeito para a gente, que é muito legal. E para poder complementar o estudo do aluno, nós temos também simulados, porque tem gente que chega no pré-vestibular sem nunca ter feito uma prova. Então, tem gente que dá dor de barriga, tem gente que fica nervoso mesmo para poder fazer uma prova. É novidade, é uma coisa que ele talvez nunca passou por ela, né? Nós temos também simulados, né, que auxiliam o aluno da seguinte forma. Tem gente que chega lá sem ter feito nenhuma prova na vida. Então, o aluno, é novidade. O que é novo, o aluno às vezes fica nervoso, às vezes o aluno passa até mal antes de fazer a prova. Então, um dos objetivos desses simulados que a gente aplica ao longo desse preparatório é familiarizar o aluno à prova, né? Ele vai chegar, ele vai se sentir à vontade, ele vai aprender a gerenciar seu tempo, porque o Enem é uma prova que te vence pelo cansaço, é uma prova muito extensa. Então, a gente acaba utilizando esses simulados para poder mostrar ao aluno que ele tem que ter pontualidade. Além dele saber o conteúdo, ele tem que ter pontualidade, ele tem que saber gerenciar o seu tempo.
Muito obrigado, Amata. Eu acho que foi esclarecedor sua abordagem. Com certeza vai ajudar muitos dos nossos alunos que estão assistindo aí nesse momento. Para o próximo bloco, eu vou convidar você a conversar com o Guilherme, né, nosso professor, vai falar um pouquinho aí da preparação extra classe para os alunos. Muito obrigado. Até o próximo bloco.